Oi gente, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não faço esse tipo de vídeo, mas o Espírito Santo vem tocado no meu coração para eu falar desse assunto e eu espero que essa palavra vá de encontro ao seu coração. Então medita nessa palavra e deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Eu vou ler um versículo, depois eu vou orar com vocês. E vou trazer 9 pontos de quem tá morrendo espiritualmente. Quando eu falo que tá morrendo espiritualmente, eu digo que tá se afastando do Senhor. E eu quero que você reflita nesses pontos, porque se algum desses pontos estiver indo de encontro ao seu coração, que você tome tempo, você consiga restaurar a comunhão do seu coração com o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 16, fala assim: portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Espírito Santo, eis-me aqui, Pai, a sua serva. Pai, utiliza a minha vida para falar com quem está assistindo esse vídeo, Pai, aonde quer que ela esteja. Espírito Santo, que o Senhor venha de encontro realmente, Pai, com quem precisa ouvir essa palavra. E que o Senhor utilize a minha vida. O Senhor sabe o quanto eu tenho te buscado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que essa palavra venha de encontro ao meu coração também, mesmo que eu não esteja morrendo espiritualmente, mas que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Vamos lá. O que será que está nos impedindo de ser tão fervorosos? Será que são as provações que os cristãos não estão mais suportando? Mas também existe uma outra classe de cristãos que nada de tribulações acontecem na vida deles, mas mesmo assim eles não conseguem ser fervorosos. Infelizmente, existe uma geração de crentes enfraquecidos, decaídos, rebeldes e sem fé, com o coração endurecido e que muitas vezes compactuam com o pecado. Muitos não se preocupam com a condição espiritual em que eles se encontram, mas abraçam o mundo. Sabe aquela coisa de andar na linha divisória entre cair e não cair? Então eles gostam de sempre andar em cima do muro. Tipo de cristão que gosta de ir para a igreja só uma vez na semana, só para marcar presença mesmo. Só que durante a semana é desonra para o nome do Senhor, sendo pessoas briguentas, fofoqueiras, invejosas, mentirosas. Essas são as pessoas que realmente compactuam com o pecado. Às vezes também há algumas exceções que acontecem dentro da igreja e que acabam afastando as pessoas do reino do Senhor. Coisa que na verdade não deveria acontecer, né? Porque o foco tem que estar em Jesus. Porque se você saiu da igreja por causa das pessoas, ela nunca esteve lá pelo verdadeiro motivo, né? Que é Jesus. Como diz em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O primeiro ponto que eu vou trazer para vocês hoje é o silêncio. Não é o silêncio de Deus, mas sim o silêncio do verdadeiro cristão, né? Ele não ora mais, ele não lê mais a Bíblia, ele não tem mais contato com Deus.
E se nós não tivermos constantemente ligados com o Senhor, ligados com o Pai, como a videira, com certeza a gente não ia morrer espiritualmente. O fruto que não está ligado à videira, ela morre. E é isso que eu venho visto nos cristãos hoje em dia. E ele se afasta de uma tal forma do Pai e deixa com que as coisas do mundo entrem no coração, sabe? E o fruto que não está ligado à videira morre. Então, se você não tem uma vida regada pelo Espírito Santo, você vai morrer espiritualmente. Segundo ponto, a frieza. Ninguém consegue viver sem se alimentar. E se a pessoa alimenta dentro do seu coração somente desejos carnais, ou durante a semana passa tanto tempo com coisas banais, coisas seculares, ela não sente mais prazer nenhum nas coisas do reino. O louvor é sem vida, a oração se torna sem sentido, e tudo que é promovido pela igreja se torna uma coisa monótona, como diz em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você tem deixado o seu coração? Quem que você tem alimentado? A sua carne ou o seu espírito? Terceiro sinal, a imobilidade. Sabe, tudo vira mesmice. E o sinal que uma pessoa morreu é porque ela perde todos os seus movimentos. A pessoa ela não sente mais vontade de fazer trabalhos missionários. Elas não sentem mais prazer nenhum em evangelizar. Ela não sente mais vontade de sair da sua casa e ir ao templo adorar ao Deus verdadeiro. A pessoa fica estagnada espiritualmente e indiferente com tudo que acontece ao redor dela. Quarto sinal, o endurecimento. Quando a pessoa morre espiritualmente, os seus membros todos se enrijecem. Ela não muda de opinião, mesmo sabendo que ela está errada. Não aceita ser aconselhado, mas prefere se isolar e continuar no erro. Ela não abre seu coração para receber a ajuda dos outros cristãos. Ela não procura seu auxílio espiritual e força através dos irmãos, e muito menos nas suas orações. Mas ela se endurece, achando que ela sabe o que está fazendo, mas na verdade ela não sabe de nada. Afinal, ela é adulta o suficiente para saber o que ela está fazendo. Ela é adulta o suficiente para tomar todas as decisões da vida dela. Por mais que ela saiba que ela está fazendo coisas erradas, ela não abre o coração e admite, confessa, se arrepende e busca Jesus. Ela continua no mesmo lugar. Quinto sinal, o isolamento. O que acontece quando uma pessoa morre? Isso é meio óbvio. Ela é enterrada para longe dos vivos. E é exatamente isso que acontece quando uma pessoa ela está em processo de morte espiritual. Ela se isola, ela se fecha, ela foge. O pecado produz isolamento, mas a santidade e o reavivamento produz comunhão. Quando Adão pecou, ele tentou de todo jeito se esconder de Deus e se isolar. Mas por que ele fez isso? Porque simplesmente é a reação da pessoa que comete algo de errado. Ela não quer ser vista, ela não quer ser advertida, ela não quer ser ajudada, ela não quer ser confrontada. E quanto mais longe ela vai, mais ela se isola de Deus e mais difícil fica para ressuscitá-la espiritualmente. Sexto sinal, olhos fechados. Quando o cristão está morrendo, ele não tem mais visão aberta. Ele só fala de coisas terrenas, coisas naturais. Sua vida se torna vazia. E ele não fala mais de luz,
Ele não fala mais de salvação. Ele não fala da volta de Cristo. Ele não fala do evangelismo, da santificação, do reavivamento, da reforma e todos os pecados que antes eram vistos como os piores do mundo. Hoje, na verdade, ela vê como se fosse normal, algo natural. Coisa que não é normal, nem um pouco natural. Não tem mais um olhar de amor pelas pessoas, mas de crítica e reprovação para todas as coisas que envolvem o reino de Deus. 7º sinal, a tristeza. Ela perde a alegria, ela perde a fé, ela perde o ânimo e principalmente ela perde o vigor da vida. Ela sente um cansaço na alma, que ela só tem vontade de ficar deitado. E o cristão, ele pode muito bem fingir que tá tudo bem, mas solitário, num quarto escuro, num quarto vazio na casa dele, ele mostra quem realmente é. A máscara cai e lá fora ele pode sorrir muito, mas por dentro ele sabe que precisa voltar. 8º sinal, a decomposição. Quando uma pessoa morre, o corpo começa a entrar em decomposição por falta de alimentos e nutrientes. É isso que acontece com uma pessoa que morreu normalmente. Quando uma pessoa está morrendo espiritualmente, acontece da mesma forma. Quando uma pessoa não está mais no centro da vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus, ela começa a perder o controle de praticamente tudo em sua vida. O controle sobre si mesma, ela perde o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. O controle sobre sua alegria, o controle sobre a esperança, o controle sobre sua espiritualidade, o controle sobre seu ministério, seu amor por Cristo e às vezes perde até a liderança do seu próprio lar. Sua vida espiritual muda completamente. Embora pareça estar vivo, suas virtudes estão se decompondo e morrendo aos pouquinhos. Estou indo para o 9º sinal, 9º e último, que é o sepultamento. O sepultamento dos sonhos que o Senhor tem para você, o sepultamento dos seus sonhos, o sepultamento da alegria da família, de Jesus, do céu, da igreja, do ministério, das bênçãos, do louvor, da comunhão e da oração. Deus não criou o homem para morrer, portanto, a morte é inimiga de Deus. E se a própria pessoa promove a morte espiritual dentro do seu próprio lar, Deus não pode fazer nada a menos que a pessoa se posicione a favor da vida. Às vezes a pessoa está tão longe de Deus que ela vive como se nunca tivesse conhecido a Cristo. E Jesus não quer que isso aconteça com você. Se você começa a perceber que você está morrendo espiritualmente, acorda desse sono espiritual. Sabe? Não permita que o diabo sepulte ainda vivo, porque é tudo isso que ele quer. Porque quando a gente vê Jesus voltando nas nuvens no céu, e a Bíblia diz que todo olho verá, sabe? Todas as coisas que a gente passou nesse mundo vai ser tão insignificante, tão sem valor, que a gente vai ficar pensando: por que eu perdi tanto tempo com as coisas seculares, com as coisas que não prestam? Amados, não é questão de provar uma vida de 70 ou 80 anos, mas é questão de eternidade. O que você tem alimentado? Sua vida espiritual ou sua vida carnal? Hoje eu venho te trazer essa reflexão. O que você tem alimentado? A sua vida espiritual ou sua vida carnal? Se você vem morrendo espiritualmente, acorda, que Jesus está voltando.